Olá! Hoje estamos no YouTube e no Instagram. Estamos nas duas redes sociais para homenagear os nossos seguidores, tanto do YouTube quanto do Instagram. Muito obrigada pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos tratar hoje como a holding pode proteger o patrimônio da sua família. Muito, muito, muito importante. E eu tenho uma promessa para fazer para vocês, que se vocês ficarem comigo até o final, nós vamos juntos descobrir muitas coisas. E você saberá como que a holding pode ser um instrumento, um mecanismo jurídico, um mecanismo legal, seguro, para proteger o patrimônio da sua família, evitando que esse patrimônio pessoal seja atingido por eventualidades e problemas na família. E essa holding, ela também protege a sucessão, protege os herdeiros, cria estabilidade para as famílias, e nós explicaremos detalhadamente, dentro da medida do possível e do nosso tempo, exatamente como vocês podem utilizar esse mecanismo para proteger o patrimônio de vocês. Então, meus amigos, me digam aqui no chat, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? A minha voz está chegando direitinho, minha imagem? Como é que nós estamos? Está tudo de acordo? Se vocês me disserem que está tudo de acordo, nós vamos prosseguir. Então, tá bom. Hoje você terá uma oportunidade incrível para alcançar tudo isso que eu prometi. Segurança, planejamento na sucessão, oportunidades de conciliar as diferenças e os interesses também diferentes dos membros da sua família, porque a holding é uma estrutura legal, utilizada para possuir patrimônio e para administrar esses ativos em nome e para o proveito de uma família. Então, ela vai administrar os ativos, sejam imobiliários, sejam investimentos, sejam negócios. Nós vamos destacar hoje a importância dessa ferramenta, desse mecanismo, como forma de proteger o seu patrimônio para a sua família, para o futuro, tirando da frente os riscos que todos nós corremos no dia a dia e trazendo paz de espírito para os pais. Esse é um dos maiores benefícios de se fazer um planejamento. Então, gente, como é um assunto que a gente não vê todos os dias, que a gente não está muito familiarizado, eu gostaria de pedir para vocês que vocês virem o celular, né? Peguem o celular e virem o celular, para que o celular não atrapalhe vocês, porque quando vai chegar, com certeza, mensagens e a luzinha do alerta da mensagem que chegou vai continuar aparecendo, e isso vai desviar a sua atenção, e pode ser que você perca algum pedacinho, algum detalhe, e essa perda pode dificultar, sim, o entendimento do que nós vamos, ao final, concluir, tá bom? Então, por favor, vamos ficar juntos e vamos tirar esses elementos tecnológicos que nos distraem de nossa vista, tá bom? Combinado? Então, tá bom. E vamos também nos manter inteirados dentro do chat. A Guiomar já deu boa noite, quem mais está por aí, dê boa noite, e juntos nós vamos adiante tratar desse tema tão importante
para trazer tranquilidade e trazer paz para os pais, para a família. Então, para começar, eu gostaria de me apresentar de novo, né? Para quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, eu sou Fátima Garcia, eu sou advogada, especializada em planejamento patrimonial da família por mais de 10 anos, e eu atuo aqui na região de São Paulo, Tamboré, Alphaville, Barueri, atendo clientes, na verdade, do Brasil inteiro, mas com muito foco também nessa região em que eu já estou há mais de 20 anos. Então, aqui a gente atende o nosso cliente pessoalmente, quando necessário. No resto do Brasil, a gente faz todos os nossos atendimentos por via de Zoom, pela internet. Como a maioria dos profissionais consegue atender clientes de qualquer lado do Brasil e do mundo através dessas ferramentas. E que nos aproximam sempre, sempre, sempre. Então, o meu escritório é especializado em planejamento patrimonial da família. Mas hoje eu não estou aqui para vender nada. Eu não estou aqui para prometer nenhum serviço. Eu estou aqui simplesmente hoje para dividir com vocês conhecimento, para passar para vocês conhecimento. Essa é a missão de hoje. Passar informações. É para isso que nós estamos juntos. Para dividirmos informações. Então, eu posso adiantar o conteúdo para vocês e, para adiantar o conteúdo, nós vamos passar a nossa vinheta. Nós também temos uma vinheta. Isso. Passada a nossa vinheta, nós vamos, então, tratar e vamos antecipar para você um pouco do conhecimento que nós vamos transmitir hoje nesse nosso encontro. Boa noite, Tainá. Então, estamos aqui hoje para discutir os benefícios de uma holding patrimonial para a família, que ela reduz riscos, que ela separa os ativos pessoais dos ativos empresariais, que é uma coisa super importante, que à medida que a gente afasta os ativos pessoais dos ativos patrimoniais, dos ativos empresariais, nós estamos, na verdade, criando barreiras de proteção. Então, nós vamos conhecer também que, com essa ferramenta, nós minimizamos os riscos, nós diminuímos a carga tributária e nós oferecemos, ao final, com todo esse arcabouço implantado em benefício e em segurança da família, nós oferecemos para que essa família viva em paz, porque o planejamento dela estará sendo executado, sendo trabalhado, utilizando as melhores técnicas, utilizando as melhores ferramentas, que são ferramentas legais, que tudo que é feito dentro de uma holding é feito publicamente. Então, não é possível, através de uma holding, ajudar aquele que tem um patrimônio que não tem origem. O nosso cliente, o patrimônio dele precisa ter origem, porque se não tiver origem, nós não temos como ajudar. E você vai entender que o seu patrimônio, adquirido com muito, muito esforço, é exatamente esse patrimônio que você consegue, através da utilização da ferramenta de planejamento patrimonial por holding patrimonial, vocês conseguem proteger esse patrimônio, preparar esse patrimônio. Então, esse é o conteúdo que nós vamos juntos estar trazendo para vocês, e nós temos por volta aqui de 30 minutos para fazer isso, tá bom? Então, não vamos tomar muito o seu tempo. Então, se você me responder sim para 3 das perguntas que eu vou te fazer, você precisa ficar comigo.
mas eu não quero que você perca o seu tempo. Então, se você não responder sim para 3 das perguntas que eu vou te fazer agora, vá fazer outra coisa do seu interesse, vá aproveitar a sua vida, não precisa perder tempo comigo, tá bom? Agora, se você, das perguntas que eu fizer, você responder 3 sim, você precisa estar comigo. É necessário que você conheça o que eu vou estar te falando, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu quero te fazer, e ponha no chat, vocês no Instagram também participam, por favor. Participem, por favor. Ó, você tem filhos? Sim ou não? Você tem bens imóveis? Sim ou não? Você tem outros investimentos? Outras aplicações? Sim ou não? Você tem empresa? Você exerce alguma atividade empresarial? Sim ou não? Você respondeu sim para todas? Então, você não pode sair daqui. E se você respondeu menos de 3 sim, bye, bye. Vá fazer outra coisa para você não perder o seu tempo. Tempo é preciosíssimo. Então, para aqueles que vão ficar, nós vamos tratar de holding patrimonial. E para aqueles que vão ficar, responderam mais de 3 sim. Ok. Então, primeiro, como criar uma holding? Como que a gente cria uma holding? Então, depende muito, muito, muito do patrimônio da família que a gente vai estudar. Então, se você tem um patrimônio imobiliário, alguns imóveis, o formato da sua holding, do seu sistema. Então, vamos falar de sistema, por quê? Porque em alguns casos, uma única sociedade não bastará para proteger o patrimônio da família. Mas se você tem alguns imóveis, esses imóveis, eles geram renda, então, esses imóveis, eles podem ser levados para uma sociedade, por quê? Uma holding patrimonial, ela não existe dentro de uma estrutura de CPF. Ela, para existir, ela precisa de estar dentro de uma estrutura empresarial. Então, para que uma holding seja formalmente constituída, ela deve ser realizada após um planejamento daquele patrimônio da família. Cada família terá efetivamente um planejamento ajustado e amoldado para aquela família. Por isso, não existe uma holding igual a outra. É preciso avaliar o impacto que aquela transmissão de patrimônio para uma sociedade vai produzir. Então, dependendo do patrimônio e da renda que esse patrimônio oferece para a família, pode ser que nem seja o caso de uma holding, mas dependendo dos resultados que aquele patrimônio oferece para aquela família, necessariamente o estudo vai apontar que a holding seria a melhor estratégia, a melhor solução. Entanto, por se tratar de uma empresa, ela deve adotar um tipo societário. Né? Nós sabemos que uma empresa, ela existe no Brasil, na maioria dos casos, como uma sociedade limitada. Mas, dependendo da família, pode ser que a holding ocupe uma categoria diferente de empresa. Ela pode ser uma sociedade anônima, fechada, aquela sociedade criada para uma família.
Então, o planejamento começa da análise dos ativos daquela família, como é a composição dos ativos daquela família. A análise passa também, além de analisar todo o ativo que pertence à família, é preciso também analisar qual o interesse daquela família com aqueles ativos. O que aquela família pensa sobre aqueles ativos para o futuro. A família, quando eu falo de ativos, aquela família está recebendo ativos e está sendo criada um sistema, uma holding patrimonial familiar, exatamente para beneficiar os herdeiros. Primeiro ponto. Segundo ponto, proteger esse patrimônio todo. Terceiro ponto, levar benefícios fiscais e tributários para essa família. Tudo isso a gente pode alcançar. Então, é preciso analisar o patrimônio, é preciso escolher o tipo de sociedade que pode ser mais ajustada para a realidade daquela família. 3, é preciso entender exatamente qual o objetivo que aquela família pretende alcançar. Para que aquela família está se interessando por implantar um sistema de holding patrimonial. Porque quando a gente entende isso, a gente sabe exatamente pensar as ferramentas jurídicas que são aplicáveis para atender os desejos da família. E é por isso que é maravilhoso a gente ter um sistema para cuidar do nosso patrimônio, do futuro. Por quê? Os pais querem perpetuar o seu patrimônio. Os pais querem que aquele patrimônio passe e siga e seja transferido aos filhos na forma mais íntegra possível, sem que ele se perca. Porque ele se perde com o inventário, ele se perde com a doação, tanto quanto com o inventário, praticamente a mesma coisa. O custo de um inventário e de uma doação é praticamente o mesmo. Então, esses são 2 recursos que a gente só utiliza se não for possível aplicar o sistema de holding familiar para a família, para aquela família que a gente está analisando. E, na maioria das vezes, o formato que mais produz resultados para as famílias é um sistema de holding patrimonial, e vamos ver mais adiante, porque isso acaba sendo a escolha mais coerente e mais presente nos dias de hoje, principalmente as beiras de uma ampliação do Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é o ITCMD, que ele passará a ser progressivo. Hoje, ele chega a um teto de 8% sobre o valor do patrimônio a ser doado ou transmitido pela morte no inventário para os herdeiros. Hoje ele chega a 8%, mas nós já estamos nos preparando, as famílias já estão se antecipando, porque esse imposto vai, no mínimo, duplicar esse custo. Um custo que hoje é de 8%, o máximo desse custo no Brasil é de 8%, ele certamente chegará a 16% ou mais. Então, é preciso estar alerta e é preciso se antecipar para que esse movimento seja feito antes que você seja alcançado pelo custo em dobro, no mínimo, dessa transmissão e desse planejamento, tá bom? O objeto de uma holding. Qual seria o objeto de uma holding? Na maioria das vezes, o objeto da holding é sociedade de participação, porque a holding é uma sociedade de participação. Essa sociedade de participação, ela
possibilita que a holding seja, então, controladora de outras empresas. Nas famílias, normalmente, ela controla patrimônio e não controla outras empresas. Por quê? Porque nós afastamos as atividades da família, criamos um muro que separe as atividades da família da atividade e daquela empresa que foi criada única e exclusivamente para proteger o patrimônio da família como holding patrimonial. Mas, dentro de um sistema mais complexo, pode ser que a gente tenha uma holding patrimonial para proteger o patrimônio da família, e pode ser que a gente precise de uma outra holding para proteger o patrimônio das empresas que são de atividade daquela família. Outras empresas que são empresas com atividades exploradas pela família. Então, pode ser um sistema complexo, pode ser um sistema mais simples. Vai depender da realidade de cada família. O que diferencia a holding de uma empresa comum? Primeira coisa mais importante é o propósito. A holding familiar, ela tem como propósito administrar, preservar e perpetuar o patrimônio adquirido pelos pais para futuras gerações. Nós sabemos que a cada geração, sem planejamento, o patrimônio ele é corroído em até 40%. Imagina você construir um patrimônio e perder até 40% de todo o seu esforço pela ausência de planejamento. Isso é muito triste. Os pais querem perpetuar o patrimônio para que algumas gerações, alguns dos futuros herdeiros, dos sucessores, lembrem que aquela história começou com meu avô, com a minha avó, e possam contar essa história porque realmente conseguiram adquirir o patrimônio em quase sua totalidade, porque com o planejamento, o custo dessa transmissão cai absurdamente. Absurdamente. É muito importante planejar sempre. E ao constituir uma holding familiar, os bens e direitos da família são integralizados como capital social e tem uma grande vantagem. Quando eu crio uma sociedade para ser aquela sociedade que vai preservar, guardar, proteger e transmitir o patrimônio para os meus herdeiros, eu crio essa sociedade, por exemplo, com imóveis, e eu tenho a possibilidade de levar esses imóveis para dentro daquela sociedade sem pagar ITBI. E isso é uma autorização constitucional, tributária, então é amparada completamente na lei. E essa transmissão, então, faz com que esse patrimônio imobiliário chegue dentro dessa sociedade holding e ali dentro seja protegido. E sem ter os custos do ITBI. Quais os custos, então, que a família vai arcar para transmitir esse patrimônio para os seus herdeiros? A família vai arcar com o custo do imposto de transmissão, causa-morte e doação, que é o imposto do ITCMD. Esse imposto ITCMD, então, ele vai incidir sobre a doação que os pais farão em favor dos seus sucessores, em favor dos seus filhos. Então, cria-se uma sociedade, leva para dentro daquela sociedade o patrimônio da família, levando-se o patrimônio da família para dentro daquela sociedade, faz-se o planejamento patrimonial sucessório. E nesse ato faz-se a doação, não mais de casa, terreno, nada disso, faz-se a doação de cotas sociais ou de ações, pode ser uma sociedade anônima fechada. E essa doação, ela é feita pelo valor
contábil daquela sociedade que foi constituída e que, portanto, sendo constituída, considerando o imposto de renda dos pais, eu consigo transmitir esse patrimônio com um custo muito melhor e menor para os herdeiros. E existem algumas vantagens que a gente precisa de destacar. Então, vamos chamar a vinheta para a gente tratar das vantagens. Bom, eu fiz uma colinha, para não esquecer, né? Lógico, das vantagens que a gente pode destacar de uma holding patrimonial familiar. Quais seriam as vantagens que nós poderíamos destacar? Primeiro, profissionalização da gestão do patrimônio familiar. O patrimônio familiar passará a ser gerido profissionalmente. Então, a administração desses ativos será muito mais eficiente, com certeza. Benefício tributário, porque se eu exercer alguma atividade econômica dentro da minha sociedade holding patrimonial, por exemplo, eu posso comprar e vender com muito melhor benefício fiscal. Eu posso comprar e vender com um custo muito menor. O custo do imposto de renda, o custo dessa transmissão será menor. Não cabe aqui a gente entrar nos detalhes, mas ele será necessariamente menor. Haverá, então, também economia na sucessão, porque, como eu disse para vocês, a sucessão se fará pelo valor contábil daquela sociedade, porque eu vou transmitir para os meus herdeiros cotas ou ações, cotas sociais ou ações. Eu vou também, na verdade, simplificar a transmissão desse patrimônio, porque com uma simples alteração no contrato social ou uma ata numa sociedade, eu faço a doação dessas cotas sociais ou dessas ações. Outra vantagem, previne conflitos e desgastes entre a família, porque tudo é feito e planejado enquanto os pais estão vivos. E eles é que vão organizar para a transmissão desse patrimônio sem estresse. Eu consigo também proteger esse patrimônio afastando os riscos das atividades que os pais desenvolvem em outro CNPJ ou em outra sociedade, porque eu crio uma barreira de proteção. Isso tudo legalmente previsto. E eu consigo também elaborar um planejamento sucessório sob medida. Por quê? Porque eu posso, inclusive, lá dentro daquela doação, estipular exatamente que o imóvel tal fica lá com o filho A, o imóvel tal ficará com o filho B, o imóvel tal ficará com o filho C, ou os ativos ficarão divididos assim, assim, assim. Os pais podem fazer essa equalização com muita tranquilidade, com muito conforto. Por quê? 50% do valor daquela sociedade holding, ela tem que ser dividida entre os herdeiros igualmente. Mas 50% pode ser dividido diferentemente. E dependendo da necessidade de cada filho e dependendo do interesse dos pais, pode ser equacionada uma sucessão exatamente que atenda aquele herdeiro, aquele filho que tenha uma necessidade diferenciada, especial, enfim. A cada realidade será elaborado um planejamento sucessório que mais se adeque e mais atenda à família. Agora, tem desvantagem? Também tem, né? Vamos à nossa vinheta para falar de desvantagem. Tem desvantagem? Tem.
Por quê? Porque eu vou ter custo com contador e vou precisar de gerir esse patrimônio como uma gestão empresarial. Essa é a desvantagem. Agora, eu posso garantir para vocês que essa desvantagem ela é absurdamente insignificante ante a todas as vantagens que nós passamos aqui, muito superficialmente, mas passamos. Nós pensamos essas vantagens sem entrar detalhadamente no mérito de cada uma, mas se você puder visitar as nossas redes sociais, lá vocês vão encontrar uma infinidade de informações e, às vezes, detalhada para o seu interesse, para a sua dúvida. Visite lá as nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, compartilhe as nossas lives, os nossos artigos, as nossas palestras, os nossos posts, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você entende que para elas também é importante. Nos ajude. É muito importante a ajuda de vocês. Isso é fundamental para que a gente consiga chegar a todas as famílias possíveis. E aí, com a nossa rede, né, de amigos, de interesses, nós vamos multiplicar essa informação. E se você puder me ajudar, eu já agradeço de plano, eu já agradeço antecipadamente. Então, me ajudem. Eu quero acenar para Helena, Ana Paula, que lá no Instagram, eu quero dar um abraço grande na Guiomar, que está comigo aqui no YouTube, enfim, estamos juntos. Então, a estrutura da holding também, gente, pode variar. Então, as sociedades, como eu já disse, podem ser sociedades limitadas ou sociedades anônimas. Vai depender da verdade de cada família, da realidade de cada família. E agora, eu precisava de dizer para vocês o seguinte, esses benefícios todos, eles são conhecidos das grandes fortunas. Você já ouviu dizer que alguém afortunado, milionário, bilionário, tenha passado por inventário? Não, por quê? Porque essas famílias abastadas, essas famílias muito, muito poderosas. Boa noite, Denise. Essas famílias muito poderosas, elas têm uma assessoria jurídica que já implantou, desde sempre, uma holding, um sistema de holding para proteger as suas famílias. Então, esses milionários, bilionários, eles falecem e não tem história de inventário. Só é pego desprevenido aquele que não fez planejamento. O novo rico, ou aquele que é rico porque adquiriu aquela riqueza, mas não se envolveu com empresas, então não sabe que existe um tratamento empresarial para garantir a sucessão com muito maior segurança e muito maior benefício fiscal, benefício de escolha de patrimônio para cada filho. E isso não acontece com as famílias bilionárias. Então, nós temos exemplos aqui no Brasil de famílias que nunca passaram. Eles falecem, mas a família não passa pela dor do inventário. Quem passa pela dor do inventário é aquele que foi pego de surpresa ou aquele que realmente não tem conhecimento. Porque aquele que tem conhecimento, ele não se deixa pegar pelo inventário, ele se antecipa, ele vai e faz o planejamento antes de qualquer tipo de ocorrência. Então, gente, nós que já estamos indo para o final, eu preciso de alertar vocês de 3 tipos de pessoas que a gente tem na família da gente. Nós temos dentro da nossa família aqueles que
a gente chama de ignorantes. Não é ignorante porque é burro ou porque é grosseiro. Não, é ignorante porque não se interessa por conhecer nada sobre sucessão, nada sobre planejamento. Nós temos aqueles que também são chamados de procrastinadores. Esse é triste. Por quê? Ele sempre deixa para amanhã, ele sempre deixa para depois. E nós temos aqueles que são os resolvedores, aqueles que vão, conhecem, se envolvem, se informam e colocam em prática o planejamento patrimonial, por exemplo. Aqueles que resolvem. Os resolvedores são aqueles que movimentam o nosso mundo. O nosso mundo, ele é movimentado pelos resolvedores. Os resolvedores fazem com que o nosso mundo seja cada vez mais confortável, mais rico, ou não, né? Mas os resolvedores é que movimentam essa máquina. Então, que você seja um resolvedor para que você movimente a sua família, para que você faça o seu planejamento e faça com que o seu planejamento aconteça. Porque você, resolvedor, vai fazer a diferença em toda a sua família. E nós, no nosso escritório, nós somos especializados em planejamento patrimonial da família. Então, a gente faz planejamento patrimonial da família adotando as ferramentas que a nossa legislação permite, que é a aplicação e a implantação do sistema de holding, doação, testamento e inventário. Testamento e inventário, a gente nunca antecipa e sugere, mas, em alguns casos, de repente, ele é a solução para algum desejo de família, tá bom? Então, não é para todas as famílias que a holding vai funcionar para tudo. Certamente, para a maioria, a grande maioria das famílias brasileiras, ela será sempre a melhor opção. Então, se esse assunto te interessa, nós já estamos no nosso encerramento, eu quero reiterar a vocês que eu conto com os resolvedores. Você, resolvedor, será meu parceiro. Nós estaremos juntos sempre, nas nossas redes sociais, que eu vou deixar para vocês aqui no final do nosso encontro, e que vocês nos visitem. Curta, compartilhe, comente, se inscreva nos nossos canais, deixe o seu bye-bye, o seu coraçãozinho aqui no Instagram para ver que a gente está junto, né? Para eu sentir você de longe. Deixe o seu comentário no YouTube. Enfim, como nós estamos em 2 redes hoje, né? No Instagram e no YouTube, nós precisamos de falar com todos vocês. Desculpa. Gente, o tempo está passando. A reforma tributária está chegando. Seja resolvedor e não deixe que a sua família seja alcançada por um tributo de doação, que seja o dobro do valor que hoje é implantado e cobrado no Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, o nosso ITCMD, nosso imposto de doação, ele é de 4%. Ele não é um imposto que seja escalonado, que chega até 8%. Não, ainda é 4% para todos os valores. Mas já estamos com um projeto dentro da Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo, fazendo com que esse imposto seja progressivo e já duplique para 8%. E que o ano que vem, nós que trabalhamos com planejamento patrimonial das famílias, estamos acreditando que esse imposto ele será, no mínimo, dobrado. Então, nós sairemos de uma alíquota de 8% para 16%. Aqui em São Paulo, de 4% para até 16%. É muito, 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 muito caro. Então, meus amigos, eu quero que vocês, por favor, estamos no nosso momento final, o alarme já soou, preciso encerrar esse nosso encontro de hoje,
Mas eu não posso encerrar esse nosso encontro de hoje sem agradecer vocês que ficaram comigo, me deram essa chance, né? Me deram o mais precioso que é o tempo de vocês por esse breve momento, mas que eu fico muito feliz de ter estado com vocês e de ter passado para vocês essas informações. E espero que essas informações levem vocês a agirem, levem vocês a não permitirem que o patrimônio de vocês seja corroído. Muito obrigada, meu grande abraço no coração de cada um de vocês. E eu espero vocês lá nas minhas redes sociais, que eu vou agora compartilhar com vocês. E vou deixar para vocês as nossas redes sociais aqui em destaque por alguns momentos. Grande beijo, até o próximo encontro.